Muy buenos días, estimados participantes. De parte del Comité de Organización del Congreso Virtual Mundial de e-Learning, en su cuarta edición, les damos la más cordial bienvenida. En el periodo comprendido entre el 5 y el 16 de octubre tendremos 37 conferencias. Otorgaremos certificado de asistencia con las siguientes condiciones: participación en 10 videoconferencias o participación en 5 videoconferencias y 5 comentarios de calidad en el sitio del Congreso en el lugar de la conferencia de su preferencia. El funcionamiento para cada uno es el siguiente. El ponente tendrá 45 minutos para su exposición. Usaremos el chat solo en caso de necesidad. Las preguntas las haremos en un formulario al cual tendrán acceso a través de una URL que colocaremos en el chat. El moderador pasará las preguntas. Manuel Araujo va a presentar Sala de Aula Invertida y sus aplicaciones. Manuel es especialista en educación a distancia, proyectos colaborativos, metodologías y herramientas para la educación a distancia. Es graduado en Física y Pedagogía, posgraduado en Administración, Educación y Comunicación. Con ustedes, Manuel. Hola, buenos días a todos. Con mucho placer que estoy acá en São Paulo, Brasil, para poder falar sobre este tema tan importante nos días de hoy. La sala de aula invertida y sus aplicaciones. Sabemos que la educación se ha transformado con las tecnologías que han surgido todos los días. Cada día más tenemos que estar actualizados para poder acompañar. Y la sala de aula invertida, con este nombre, es algo nuevo, pero ya ven siendo utilizada por muchos de nosotros há algún tiempo de forma parcial. Muy importante definir la sala de aula invertida. Vamos a ver. La sala de aula invertida, comparada con la sala de aula tradicional, la que siempre utilizamos, tem algumas diferenças, onde na sala de aula tradicional o professor prepara todo o material, prepara tudo e os alunos, os niños apenas observam, os estudantes observam e vão realizar as tarefas sempre depois da explicação do professor. O professor inicia o trabalho fazendo com que os alunos tenham um conhecimento muito parecido, todos os participantes, e o professor vai passando as informações. E os alunos vão depois realizar trabalhos individuais ou em grupos, e aí apresentam ou enviam para o professor na próxima aula. Já com a sala de aula invertida, o professor seleciona os recursos online, prepara o ambiente que vai ser utilizado para que todos possam utilizar as ferramentas e possam realizar um trabalho conjunto. Muitas vezes, desde o planejamento, desde a pesquisa inicial, já participam os estudantes, fazendo com que o trabalho fique colaborativo desde o primeiro contato, fazendo assim que todos participem e todos aprendam sempre. O professor está em constante aprendizado também, porque não é apenas aquilo que o professor selecionou que vai ser utilizado. Os estudantes também acabam trazendo muitas contribuições e realizam trabalhos importantes, não apenas aqueles
que o professor deu início. Na sala de aula invertida, os alunos, os estudantes, recebem as primeiras informações, as primeiras aulas, através de los materiales, de las tecnologias que podem todos utilizar. O tempo na sala de aula, na classe, é utilizado para resolver problemas e tarefas mais complexas, fazendo com que o aprendizado e o ensino-aprendizagem seja muito rica. E as atividades em casa e as atividades na escola são muito mais interessantes. A participação de todos é muito grande e é possível o professor acompanhar melhor tudo o que acontece. Numa aula normal, tradicional, muitas vezes o professor está dando sua lição e alguns alunos não estão prestando muita atenção, não estão entendendo muito e acabam não perguntando, não tem como interromper o professor em sua exposição. Num trabalho com a sala de aula invertida, todos participam o tempo todo. Claro que é muito trabalhoso, há que planejar muito bem para que todas as atividades sigam com grande sucesso. Na sala de aula invertida, no Flipped Classroom, o conhecimento é adquirido inicialmente fora da sala. Existem muitas maneiras de fazer isto e podemos ter mesmo o material tradicional, como textos, livros, papers, que podem ser enviados para os estudantes também. Não é necessário apenas que tudo seja multimídia, vídeos, internet. Podemos ter muitas formas de trabalhar com a sala de aula invertida. Mas, claro que com as tecnologias disponíveis, isso facilita muito o trabalho de todos. O conhecimento adquirido fora da sala de aula é online e, como dissemos, o conhecimento está na nuvem e todos estão em contato, estamos todos nas nuvens para aprender. Na aula que segue, temos atividades práticas e resolução de problemas e dúvidas por parte do professor e com a participação de todos os alunos, o que torna a aprendizagem muito rica. Grande potencial para o aluno. A aprendizagem é centrada no aluno. O aluno é muito importante e podemos acompanhar o que acontece com ele se utilizarmos os materiais e as tecnologias que vão registrando tudo o que acontece enquanto todos trabalham. Então, o tempo é muito melhor utilizado, porque no início os alunos estudam em sua casa, de acordo com seu tempo, de acordo com sua disposição. Pode ser num horário, numa hora que está mais disposto para poder aprender. O tempo na escola é para dúvidas e atividades práticas. O aluno, o estudante aprende em casa, né? Ele vai ter as primeiras e principais informações para o início em sua casa através dos materiais online ou materiais presenciais também. A sala libera mais tempo para exercícios e maior atenção individual para cada aluno. E, de acordo com as ferramentas, também durante todo o processo. Algo muito importante para isto é
la formación de los profesores, porque tienen que ser muy cualificados para poder utilizar al máximo todos los potenciales. Todo que está disponível na nuvem, em quaisquer meios de comunicação e que possa ser utilizado pelo professor, será muito bem-vindo, muito bem-vindo, para que possa trabalhar da melhor forma. Então, o professor traça as estratégias, vai ver como se deve dar a interação, e verificar todo o feedback e estar em contínua avaliação do trabalho. Desde o início, o professor recomenda os trabalhos, as leituras, e está em contato permanente com os estudantes. E sempre os estudantes podem trabalhar em seu ritmo e trabajando en su ritmo, de acuerdo con su disponibilidad, en trabajos colaborativos, individuales, en grupos, a un estímulo para la producción de nuevas ideas y a creatividad. Podemos tener mucha creatividad en los trabajos. Aprendemos junto con los estudiantes. Las avaliaciones son durante todo el proceso, no solamente en el final, cuando el estudiante va a hacer una avaliación con preguntas y respuestas. La avaliación es continua y va siendo medida de forma muy más significativa durante todo el proceso. Para trabajar la sala invertida, el Flipped Classroom, podemos ter diversas tecnologias e diversas metodologias. Para uma mesma tecnologia, podemos ter muitas metodologias. Podemos utilizar ferramentas gratuitas ou ferramentas que o professor tenha para utilizar, que podem ser da escola. E o professor também pode utilizar suas próprias ferramentas, como Moodle, Google+, Microsoft, Facebook e outras. Para isso, temos que ter a metodologia. Não é suficiente que tenhamos as ferramentas, a tecnologia, sem ter a metodologia adequada. Para o professor é necessário uma formação contínua, formação continuada, para que tenha cada vez mais e melhor a metodologia para aplicar com as ferramentas e com a tecnologia. Podemos utilizar textos de formas muito interessantes, de formas muito modernas e muito atuais, com excelentes metodologias. E podemos utilizar videoconferências, internet, com péssimas tecnologias, o que também pode acontecer. Então, temos que ter em mente que a metodologia, por vezes, é mais importante do que a tecnologia. Ambas têm que caminhar juntas, mas a metodologia tem uma importância fundamental para acompanhar as ferramentas utilizadas. Por isso, hoje, aqui em Brasil, se fala muito em ensino híbrido, que é o Blended Learning. Blended Learning é o ensino que está misturando o ensino presencial com o ensino à distância. Educação à distância e educação presencial podem perder estes nomes para uma única educação. A educação que utiliza um ensino híbrido, para que todos possam usufruir das metodologias e das ferramentas que temos hoje disponível. Muita tendência por acá é que os cursos presenciais que não trabalham à distância também utilizem as ferramentas e podem se utilizar
da sala de aula invertida, mesmo nos cursos que não trabalham à distância. E isso acontece em algumas escolas já, e com resultados muito interessantes. Sempre ressaltando, relembrando que para o professor isto é muito trabalhoso, precisa muito planejamento para poder ter um trabalho de qualidade. Sempre devemos pensar na qualidade do trabalho para o professor. Uma das ferramentas que tem sido bem utilizada aqui em Brasil é a ferramenta gratuita de Google, onde podemos trabalhar usando a nuvem de Google, Google Docs, Google Form, YouTube e diversas ferramentas que Google tem. É muito interessante trabalhar as ferramentas. Os estudantes também vão se cadastrar e todos vão estar nesse ambiente. O professor vai designar a metodologia que deve ser utilizada em qual das ferramentas vai fazer o trabalho. Mas, mesmo que o professor e a escola não tenham recursos tecnológicos, o professor pode, com algum esforço, trabalhar as ferramentas gratuitas de Google para poder realizar atividades muito interessantes. Trabalho em um grupo de projetos colaborativos com escolas de várias partes do mundo, o projeto KidLink, e temos realizado muitas reuniões, muitos encontros através de Google e através de Skype. São as ferramentas que permitem que trabalhemos, nos organizemos à distância, mesmo estando em países e em localidades muito diferentes. Também hoje estamos tendo a possibilidade de ter as ferramentas todas que podemos utilizar em el teléfono para que possamos ter uma praticidade maior. Podemos estar muito mais práticos e muito mais conectados através do teléfono, dos celulares, e os estudantes têm muito conhecimento de todo isto. E isto facilita as comunicações. Acá em Brasil há uma discussão para que se veja se é permitido para os estudantes utilizar celular durante as classes, as aulas, durante os estudos. E alguns professores são contra a utilização de celular, mas já está havendo um conceito de que o celular pode ser muito útil para o aluno trabalhar na aula com pesquisa, abrindo documentos a qualquer momento na sala, no estúdio, junto com o professor. Um canal muito importante é o canal onde podemos ter as aulas gravadas em vídeo. É muito comum hoje, aqui em Brasil, que os professores e também os estudantes tenham um canal ou vários canais em YouTube. Os estudantes podem entregar para o professor um trabalho realizado em forma de vídeo gravado e colocando num canal próprio no YouTube. Isso tem facilitado muito os trabalhos e permite uma qualidade muito boa. Os estudantes conseguem realizar trabalhos excelentes apresentando em vídeo e o professor pode ter isso armazenado sem nenhum problema. Esse trabalho com vídeos nos canais YouTube é muito interessante. Além disso, além do canal do professor e dos estudantes, existem muitos outros canais que podem ser acessados
com materiais prontos, fazendo com que o professor não tenha necessidade de criar todos os materiais que vai trabalhar. Se o professor tivesse que criar todos os materiais, isso seria um trabalho muito árduo, mas ele encontra em canais de YouTube e outros canais também muitos materiais que estão disponíveis para que possam ser utilizados. O professor pode utilizar uma parte de uma gravação em vídeo encontrado em YouTube, pode trabalhar vários trechos, várias partes do que pesquisou, pode pedir para que os estudantes encontrem materiais relacionados aos temas, às aulas e possam realizar um trabalho de muita qualidade, com muitas informações. Para nós, para mim principalmente, a plataforma onde tudo isto deve estar é muito importante. Tenho trabalhado há muitos anos com a plataforma Moodle, trabalhei anteriormente com Blackboard, também era uma plataforma muito boa, mas depois de Moodle não pensei mais em trocar de plataforma. Moodle é muito importante, tem muitos recursos, podemos ter o Moodle básico, com recursos básicos, que já é muito bueno para professores, escolas e estudantes. E todas as escolas em que eu tenho trabalhado estão trabalhando com Moodle. Ou Moodle da própria escola, ou um Moodle Moodle meu que eu tenho acá em meus servidores também. E isso tem sido um trabalho muito interessante. Trabalho à distância, sem sair de minha casa, podendo trabalhar com muitos professores, coordenando os trabalhos dos professores, trabalhando com alunos, com estudantes, mesmo estudantes que nunca tenham trabalhado com Moodle, iniciando direto com o trabalho online com eles, podemos ver que eles têm muita facilidade para acessar e para começar o estudo de Moodle, mesmo sendo totalmente à distância, estando separados fisicamente. Podemos passar uma capacitação, um treinamento para os estudantes utilizarem Moodle, e a plataforma pode render bastante. Os estudantes podem participar de fóruns, podem ter diversas ferramentas, enviar arquivos para os professores com muita facilidade, apenas vendo algum vídeo de YouTube de como fazer isto, eles já conseguem trabalhar. Não tenho realizado a capacitação presencial na maioria das vezes. A maioria das vezes, tenho trabalhado à distância e Moodle permite esse tipo de trabalho com excelentes resultados. Mesmo em qualquer nível, já trabalhei com estudantes de ensino básico, ensino médio, de graduação e de pós-graduação, e todos têm realizado excelentes trabalhos, todos têm conseguido acessar e entender o funcionamento da plataforma para que a tecnologia seja sempre um aliado, seja algo a favor e não atrapalhe o aprendizado. A tecnologia tem que passar despercebida para que o foco e a importância se dê em los conteúdos. Los conteúdos, los trabajos, las produções de los estudiantes são lo mais importante. Não podemos gastar tempo para entender uma plataforma muito complexa, porque isto iria atrapalhar. Temos que gastar o tempo com o trabalho de ensino-aprendizagem para que todos possam produzir melhor.
Por isso, sempre enfatizo que a formação continuada dos professores é muito importante, para que tenham sempre a melhor metodologia para poder aplicar com a tecnologia disponível. Não tenho usado muito, mas acá muitos professores estão utilizando a tecnologia de nuvem de Microsoft. É uma metodologia semelhante ao de Google Plus, que também é da mesma forma um trabalho que permite que professores e estudantes utilizem espaços, ferramentas em la nuvem. Podemos ter Microsoft Office com textos, temos apresentações, temos planilhas, tabelas, todas online para que todos possam realizar os trabalhos sem ter que colocar tudo em computador. Podemos trabalhar gravando e consultando arquivos que estão online em la nuvem de Microsoft. Isso está crescendo bastante também. E para a sala de aula invertida, o Flipped Classroom é um espaço muito importante, pois podemos ter todos os materiais assim colocados. Então, mais um lugar que a Microsoft preparou para vencer a concorrência ou para brigar com os concorrentes sobre esse espaço que todos querem utilizar em la nuvem. Além disso, as tecnologias já utilizadas anteriormente, como blogs, sites, wikis, são tecnologias que podem ajudar o trabalho com a sala de aula invertida e suas aplicações. Qualquer ferramenta, qualquer tecnologia pode ser utilizada e, de acordo com a metodologia e com o trabalho que o professor vai combinar, vai determinar junto com os estudantes, podemos ter um ensino de excelente qualidade, rendendo muitos conhecimentos para todos. Sempre digo que estou aprendendo dia a dia com todos estes trabalhos que tenho realizado. Trabalho hoje com uma universidade federal acá em Brasil, de Juiz de Fora, onde trabalhamos com audiodescrições. Um trabalho inovador para que possamos formar pós-graduados em audiodescrições, para que descrevam as imagens que temos colocado também em todos os meios, sempre para que as pessoas que tenham algum problema possam entender as imagens através de uma descrição. Trabalho também com a Faculdade Progresso, acá em São Paulo, em Guarulhos, a cidade próxima a São Paulo, onde estamos também incrementando a utilização da sala de aula invertida com muitos dos professores. Estamos tendo agora os primeiros resultados com tudo isto. Bueno, creo que a sala de aula invertida é uma tendência muito forte, muito grande, e que vamos ter esse tipo de trabalho sempre cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez com mais tecnologias, mas relembrando que o importante é trabalhar com a metodologia apropriada, a metodologia que se adeque, que seja indicada para que todos possam ter o melhor resultado, todos possam ter o melhor trabalho sempre com muita qualidade e sempre da melhor maneira. Eu que não sei se fui muito rápido, mas do que teria que falar, creio que já esgotei um pouco do que havia preparado. Não sei se Carmen quer
que diga mais alguma coisa acá ou se há alguma pergunta para que possa responder. Vamos ver aqui. Ok, Manuel, muy buena tu exposición, realmente un tema muy interesante. Voy a pasar a leer que tenemos algunas preguntas. La pregunta es de María Estela e indica, felicitaciones, es un excelente ejemplo del uso de las nuevas tecnologías para mejorar los procesos educativos. ¿Aún se encuentran docentes que no desean vincular tecnologías a sus clases? Sí, ese es el mejor problema acá en São Paulo y acá en Brasil. Siempre tenemos los docentes que tienen mucha resistencia, que no consiguen pensar mucho en utilizar las herramientas, no quieren comenzar. Todos que acabam comenzando, siempre acaban se dando muy bien, com um pouco mais de esforço ou um pouco menos, mas acabam se dando muito bem. Outros não querem mudar o ensino tradicional. Eu digo que na outra escola que já trabalhei há algum tempo atrás, quando colocou Moodle para que todos pudessem trabalhar, havia resistência de boa parte dos docentes e fizemos capacitações para uma centena de docentes e uma boa parte não queria, não entrava, não acessava, não participava corretamente da capacitação. A instituição, a escola teve que dispensar estes professores, estes docentes, porque se não se adaptar à utilização de los materiais, vai haver um problema muito sério. Depois de um início de utilização, os estudantes cobram, querem que todos os docentes façam a utilização e trabalhem as metodologias que eles estão conhecendo. Então, é muito complicado se o docente não quiser trabalhar. Isso é um problema, eu creio que é o maior problema que temos por acá. A maneira que essa escola conseguiu para resolver o problema foi concentrar em mais capacitações e os que não entraram no programa tiveram que ser mesmo dispensados, tiveram que sair da escola. ¿Ok? Ok, Manuel. Julio Vicente, ¿qué recomendaría para convencer al profesor para mantener su actualización permanente e involucrarlo en la educación tecnológica? Sí, recomiendo que es muy importante que la institución asuma esto. La escuela tiene que asumir esto porque el docente puede até hacer esto por él propio, mas una vez institucionalizado por la escuela, hay encuentros periódicos online para que todos puedan conocer las herramientas, los materiales nuevos y las nuevas metodologías. Así, marcando encuentros online, los primeros encuentros son los más complicados, mas si a institución, si la escuela coloca esto como obligatorio para los docentes, eles acabam participando y perceben que el campo de trabajo se transforma mucho, fica muy mejor y aparecen até nuevas oportunidades de trabajo para todos. Tengo un aluno de la posgraduación, del curso de audiodescripción, que decía el siguiente: él trabajaba el día todo, ia para su casa y llegando en casa ia para el baño, tomaba el baño, ia a comer la janta y colocaba la ropa de dormir e ia para la universidad online para estudar tranquilamente
después de ya ter pasado el día todo en otras actividades. A la noche ia ya con el pijama, ropa de dormir, ia para la universidad descalzo, de chinelos, muy tranquilo para realizar los trabajos que tenía que hacer. Entonces, creo que la escuela, fazendo com que haja a formação continuada, é muito bem, mas é possível que o professor também possa fazer isso se tiver um bom acompanhamento de algum amigo, de algum outro professor que já faça isso antes, ¿ok? Ok, Manuel, una pregunta. ¿Tú qué crees que la no aceptación o la no incorporación de las tecnologías en el aula por parte de ciertos docentes es una cuestión de edad, o es una cuestión de desconocimiento, o es una cuestión de metodología de aprendizaje para el docente? Creio que é o desconhecimento, é o principal, porque tenho visto, já trabalho com capacitações há muito tempo, coordenação com muitos docentes há muito tempo, tenho visto que o desconhecimento é o principal, porque assim que o docente vai conhecendo, vai se inteirando das possibilidades, há uma empolgação de boa parte deles. Ficam muito felizes de poder trabalhar e de ampliar suas formas de trabalho. Creio que isso é o mais importante. ¿Ok? Ok, Manuel. Esa fue la última pregunta. ¿Quieres ampliar algún otro tema para ir finalizando? Ok. Então, para finalizar, gostaria de repetir que as tecnologias são muito importantes, temos muitas tecnologias disponíveis, podemos trabalhar de muitas formas. O quadro negro, o quadro verde é uma tecnologia, né? Tudo é tecnologia, podemos trabalhar todas as tecnologias online e tecnologias presenciais, mas sempre com a metodologia correta. Temos que conhecer muitas metodologias para que possamos colocar sempre a melhor metodologia no trabalho com os estudantes, e cada caso deve ser levado em conta. Eu trabalhei em uma escola que dava 16 vezes, mais de 10 vezes, a mesma aula, a mesma sala de aula, e não conseguia repetir igualmente a aula. Sempre, cada aula dependia muito dos estudantes e da forma de participação dos estudantes. Então, não dá para ser sempre tudo igual, mesmo que a aula seja a mesma. Não sei se me faço entender. E, por isso, as metodologias são muito importantes. Temos que saber como trabalhar as necessidades e utilizando sempre a melhor ferramenta para aquele caso, para aquele momento. E a sala de aula invertida permite isto porque podemos ir atualizando e é como se fosse quase uma formação continuada. O próprio trabalho se transforma numa formação continuada e podemos ir ficando com um trabalho de melhor qualidade cada vez mais. Ok? Ok, Manuel. Okay. Muy... Agradezco muito ao Congresso Mundial Learning e a todos vocês, Cláudio, Gustavo e Carmen, e a todos que têm participado nesses 4 anos que tenho acompanhado muito. Fico muito grato e até a próxima oportunidade. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto para nosotros tenerte en el Congreso. Va a quedar la sección grabada, va a estar en el site del Congreso, en la página de la conferencia, por si las personas que
han concurrido, o las que no quieren hacerte más preguntas, por ahí te van a llegar. Muchas gracias a todos, los invito a la próxima ponencia y los invito a salir de la sala para poder completar el proceso de grabación. Muchas gracias, hasta luego.